Muito boa noite a todas e a todos. Muito bem-vindas e bem-vindos a mais uma edição do ESA ao Vivo. Hoje nós temos aí a honra de receber os professores Pablo Stolze e Carlos Elias de Oliveira. Muito boa noite, professores. É uma grande satisfação poder estar aqui. Eu agradeço, em nome do Conselho Federal, em nome da ESA Nacional, a disponibilidade. Dois grandes nomes, né, do nosso direito. Tratar de um tema de grande atualidade e interesse, que é justamente a prescrição nesses tempos aí de Covid-19. Professor Pablo Stolze, eu queria começar passando a palavra para você, depois para o professor Carlos Elias, para as considerações iniciais, a gente conseguir, vamos dizer assim, introduzir o tema. Muito obrigado, tem a palavra. Obrigado, doutor Rony, aos amigos da ESA. Eu vou tentar fazer um milagre aqui, vou tentar pelo menos, em 5 minutos, como forma de brindar os amigos aqui da ESA, como a nossa, eu brinco sempre, neurose e clareza, porque eu dizia a Rony e a Carlos, em respeito a todos os advogados que se encontram aqui, eu disse assim, olha, não é interessante que a gente já comece dizendo que o projeto de lei fala sobre prescrição. É fundamental que eu dê uma rápida ideia do prazo da prescrição, porque é um dos temas mais difíceis do direito civil. E eu começo aqui, rapidamente, tentando fazer esse milagre, dizendo o seguinte: durante muitos anos no Brasil, a doutrina clássica, e aqui não é uma crítica, uma constatação, eu cito Clóvis Bevilacqua, Carpenter, Câmara Leal, grandes autores, reverberaram a ideia, replicaram a ideia de que a prescrição ataca a ação, de que uma ação prescreve, uma ação é extinta pela prescrição. Veja, essa ideia ela foi sendo revista ao longo do século XX e uma das primeiras vozes que se levantou apontando que havia algo de estranho no ar nessa ideia de que a prescrição ataca a ação foi de um professor da Paraíba chamado Agnello Amorim Filho. Eu não tenho tempo para falar nisso aqui agora. Mas o fato é que os civilistas só começaram a entender bem, adequadamente, prescrição quando a teoria geral do processo começou a se desenvolver. E veja, foi a partir do momento em que a teoria do processo se desenvolve que a civilística nacional percebeu que, em verdade, não seria uma verdade absoluta, se é que há em direito verdades absolutas, eu acho que não, mas não seria adequado dizer que a prescrição ataca a ação e de que uma ação prescreve. Todo raciocínio jurídico parte de uma premissa. É importante pontuar isso, porque quando eu falo sobre esse tema, alguns dizem assim, e a accionata? A teoria da accionata, ela teve uma fase na história do desenvolvimento da prescrição. Mas o fato é que houve um momento no Brasil em que o ordenamento jurídico civil fez uma opção. E aqui eu invoco o professor Miguel Reale, que nos comentários ao Código Civil claramente disse, olha, gente, prazo de prescrição não tem nada a ver com o direito de ação. Prazo de prescrição diz respeito à pretensão. E para que a gente tenha uma ideia na lei sobre isso, se você ler o artigo 189 do Código Civil, ele diz, violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual prescreve nos prazos dos artigos 205 e 206. Para eu encerrar meus 5 minutos, dando uma ideia de prescrição, eu vou dar um exemplo. Eu costumo dizer que esse exemplo é o clímax de um raciocínio que eu faço durante 3 horas de aula. Imaginem que eu celebrei um contrato com o doutor Carlos Elias de Oliveira, que se encontra aqui na tela, esse rapaz simpático que está aqui embaixo, consultor no Senado Federal. Eu celebrei um contrato com ele e o contrato estabelece, doutor Carlos Elias, que o vencimento da obrigação ocorrerá em 30 dias. Então, hoje é 26 de maio. No dia 26 de junho, opera-se o vencimento da obrigação. Muito bem. Chegou o dia 26 de junho e eu não cumpri a prestação, violando, doutor Carlos Elias, o seu direito à prestação. Muito bem. Diz o Código Civil, violado o direito do credor, o direito a uma prestação, a partir daí começa a correr um prazo de prescrição. Aí a doutrina clássica dizia, olha, você tem de ingressar com uma ação
dentro do prazo de prescrição, sob pena de ação estar prescrita. Vamos ver. Vamos imaginar que o prazo de prescrição fosse de 5 anos. No dia 26 de junho de 2020, o prazo de prescrição começa a correr. Eu deixo transcorrer em 5 anos. 7 anos depois, presta atenção, o prazo de prescrição era de 5. Eu vou até o Dr. Rony, um dos maiores advogados de Pernambuco, e digo assim: Dr. Rony, é o seguinte, eu estou aqui preocupado porque eu tenho uma dívida com um cidadão chamado Dr. Carlos Elias. E eu acho que ele vai me cobrar. O Dr. Rony diz assim: olha, senhor Pablo, eu lamento, mas eu não posso fazer nada porque eu já sou advogado de Carlos Elias. E eu ajuizei uma demanda, uma ação de cobrança contra você, senhor Pablo Stolze, cobrando aquele crédito em favor de Carlos Elias, que há 7 anos o senhor não pagou. Eu, então, em defesa, aleguei prescrição, porque a prescrição é uma matéria de defesa de interesse do devedor. O processo foi correndo, houve sentença, houve recurso. Daí, então, eu paro e pergunto a cada um de vocês. O prazo de prescrição era de 5 anos. O credor ajuizou a demanda de cobrança 7 anos depois, deduzindo a pretensão em juízo. Eu pergunto a vocês, não houve ação? Não houve processo? Não houve sentença? Todo raciocínio jurídico parte de uma premissa. O direito de ação, segundo o entendimento corrente na teoria do processo comum, é um direito fundamental, público, processual, de pedir ao Estado um provimento jurisdicional. Sabe o que significa isso? Que se o credor exercer direito de ação 10, 20, 30, 40, 80 anos depois, continua havendo direito de ação, porque o direito de ação, entendido como direito fundamental, processual, não prescreve nunca. Aí você fala, mas professor, o que prescreveu? O que nasce no primeiro dia do prazo de prescrição e morre no último dia? É a pretensão. Aí vem a contribuição do direito alemão. A pretensão é o poder jurídico conferido ao credor de coercitivamente exigir o cumprimento da obrigação. É exatamente porque ele deduz uma pretensão em juízo no prazo prescricional que o ordenamento jurídico reconhece ao credor poder, penhora, constrição de bens, sequestro, etc. Se o credor deixa passar o prazo de prescrição, ele continua tendo direito de ação, sim, porque o direito de ação não prescreve, mas a pretensão está prescrita. Então, eu aqui vou passar a palavra ao professor Carlos Elias, e agora sim, doutor Rony, eu posso convidar os amigos da ESA a compreenderem o problema do PL 1179, que vai instituir o regime jurídico emergencial de direito privado. Porque ele traz, em um dos seus dispositivos, uma norma que prevê a suspensão de prazos de prescrição ou o impedimento do início do prazo e até mesmo permite a aplicação em prazo de decadência durante a janela da pandemia. Mas, professor, por que o projeto pretende suspender prazo de prescrição? Por uma razão muito simples. E aqui eu me solidarizo com os advogados. Vocês são guerreiros. Porque durante a fase agora da pandemia, não está sendo fácil para ninguém e eu tenho visto a luta dos advogados. Agora, imagine você, advogado, o cliente vai até você, o credor, e muitas vezes aquele crédito é o crédito da vida dele. Você, advogado, quando você faz o cálculo de prescrição, você vê que o prazo está acabando e você diz a ele, olha, eu vou ter que ingressar em juízo porque o seu prazo de prescrição está acabando. Eu tenho de deduzir a pretensão em juízo. Aí você diz para o cliente, mas é preciso que o senhor vá no cartório levantar documentos, é preciso que o senhor vá a tal ou qual lugar, só que esse cliente está confinado em casa. Então eu pergunto, não seria justo, Carlos Elias de Oliveira, que a lei suspendesse o prazo de prescrição durante a pandemia para não prejudicar aquelas pessoas que têm um crédito legítimo contra quem está correndo o prazo de prescrição? Meu amigo Carlos Elias de Oliveira, eu lhe passo a palavra instigando você a responder essa pergunta.
Bem, em primeiro lugar, muito prazer por estar com todos os advogados. Também tenho a honra de ser advogado hoje privado, porque o cargo de consultor legislativo em direito civil me credencia essa honra. Eu era advogado público, fui advogado da União durante o tempo e fui antes do STJ. Saúdo todos os advogados que estão ouvindo. Querido Rony, muito obrigado também pelo teu convite fraterno. E Pablo, querido irmão, eu te agradeço também por esse momento que a gente pode privar. O Pablo, além de gênio no direito, ele tem uma vocação, e eu diria que é uma vocação mesmo, a dar. Ele se preocupa mais em dar do que em receber. Não é nem à toa que a dissertação de mestrado dele virou um dos livros mais importantes, que é Contrato de Doação. Não me parece que foi uma mera coincidência, mas esse desejo dele incansável de querer dar para os outros o melhor, isso faz com que a gente que esteja ao seu redor se alegre muito. Bem, eu queria só, dentro dessa abordagem que o Pablo trouxe, destacar o seguinte: quando a gente fala de prescrição, grosso modo, tentando simplificar, prescrição é um instituto que basicamente se assenta em duas finalidades de justiça. A primeira é a velha e clássica: o direito não socorre os que dormem. Ou seja, a pessoa demorou muito para cobrar a dívida, perdeu. Cochilou, o cachimbo cai. Não entrou com a ação dentro do prazo legal, não dá para o direito ficar perdendo muito tempo com causas velhas. E dentro dessa lógica do direito não socorre os que dormem, que está na raiz da prescrição, também tem uma outra lógica, que é o seguinte: eu costumo brincar dessa forma, Pablo, eu uso a informalidade aqui na nossa conversa entre amigos com os advogados, que é o seguinte: o juiz tem mais o que fazer, o Estado tem mais o que fazer. Não dá para o Estado ficar veiculando ações com direitos jurássicos. A pessoa tem um direito lá de 20 anos atrás e o cara está cobrando uma dívida. Poxa, se tem 20 anos de que ele não cobrou a dívida, é porque esse direito não tem importância para ele. É porque não tem uma relevância jurídica tão grande. De maneira que o Estado, que é um aparelho extremamente caro, a manutenção do Poder Judiciário, que é extremamente necessária, é extremamente dispendiosa, a estrutura coercitiva que o Estado disponibiliza para nós fazermos valer o direito para exercer a pretensão é extremamente cara. Não dá para essa estrutura extremamente cara ser utilizada para direitos de somenos importância do ponto de vista de um cálculo que o Estado faz. Daí porque, quando a gente fala de direitos sem pretensão, como é, por exemplo, dívida de jogo, a ideia não dá para o Estado ficar o Estado extremamente ocupado, com uma estrutura extremamente cara e dispendiosa, ficar veiculando ações de jogadores. A ideia é essa do nosso ordenamento, por isso que a gente estabelece, por exemplo, que o direito de crédito de uma dívida de jogo, em regra, é uma dívida não exigível, na forma do artigo 814 do Código Civil. O direito prescrito também. Isso aí todos vocês devem lembrar. Quando um direito prescreve, a gente não diz que, na verdade, o direito se perdeu. Não, o direito continua existindo. Só que deixa de ser uma obrigação civil, uma obrigação exigível, uma obrigação com exigibilidade, um fogo que queima, para usar a expressão metafórica do Rudolf von Ehring, deixa de ser um fogo que queima e passa a ser uma obrigação natural, um direito que não pode ser exigido, não dá para entrar com a ação. Então, veja que, dentro da explicação genial que o Pablo fez, com um histórico incrível, dentro da sua neurose de clareza, que ele conseguiu em 5 minutos explicar muito bem essa expressão, o direito, então, se assenta nessas duas lojas de justiça, que eu diria. A primeira é o direito dos socorros que dormem, e segundo, o Estado como um todo, a sua estrutura de coerção, tem mais o que fazer ou não dá para veicular ações muito complicadas. Dentro dessa lógica, vem a pergunta: se a pessoa demora a cobrar a dívida, porque ela não tinha como sair de casa, ela tinha que, como o Pablo citou, sair a coletar os vários documentos dos locais, mas se ela sair, ela vai acabar sendo contaminada. E estamos diante de uma quase que uma guerra mundial contra o inimigo invisível, que são esses vírus que estão se multiplicando de coronavírus, esses soldados invisíveis. E a questão dá para o cara sair para poder veicular uma ação para cobrar um crédito importante? Daria para exigir isso dele? Pablo, veja que o nosso ordenamento, Rony também, o nosso ordenamento já tem hipótese de suspensão ou de impedimento da prescrição. Não vou fazer a distinção entre os dois conceitos, mas ambos são a tecla pause, são paralisações do prazo prescricional. O nosso ordenamento, no artigo 198 até o artigo 200 do Código Civil, ele já prevê hipóteses em que você aplica
aperta a tecla pause na fluência do prazo prescricional. Você paralisa a prescrição. E por que você paralisa o prazo da prescrição nesses casos? São casos em que não é exigível que o credor cobre a dívida. Um exemplo que eu acho clássico é: não corre a prescrição entre pessoas casadas. Que loucura! Você casou, está lá com a sua mulher, de repente você vai, toca a campainha, você, amor, é o oficial de justiça, eu entrei com uma ação contra você, vou penhorar todos os seus bens. Não dá para fazer isso entre pessoas casadas. Não é exigível, por questão moral relativa à família, exigir que o credor cobre uma dívida da sua esposa. Por isso que o 197, do Código Civil, nesse caso, vai prever a suspensão da prescrição contra pessoas casadas, enquanto elas estiverem juntas. Também não corre a prescrição contra o absolutamente incapaz. Como é que você vai chegar para um bebê de 2 anos que recebeu um crédito por herança do pai, ele tinha que entrar com uma ação, e ele demora a cobrar a dívida, você vai falar para ele: o direito não socorre os que dormem, bebê. Você não entrou com a ação, você perdeu. Não dá. A prescrição não é para punir essas pessoas. Não dá para você falar que o direito não socorre os que dormem para esse tipo de pessoa. Por isso que o nosso ordenamento já prevê hipótese de suspensão da prescrição. E aí vem a pergunta: posso criar hipótese de suspensão da prescrição fora do texto legal? Ou seja, as hipóteses do artigo 197 seguintes são taxativas ou não? São números clausos ou apertos? Veja que o STJ já decidiu isso. O STJ já bateu o martelo nisso. Súmula 229 do STJ já dá clareza, dizendo que fica suspenso o prazo prescricional quando houver pedido administrativo do segurado para recebimento do seguro, até ciência da resposta da negativa da seguradora. Por quê? O prazo para você poder entrar com uma ação contra uma seguradora, você bateu o seu carro, deu perda total, você vai cobrar lá R$40 mil da seguradora, que é o valor da tabela FIP. Aí a seguradora, quando você liga para ela, fala: olha, aconteceu o sinistro, por favor, me pague, seguradora. Aí a seguradora começa a usar aquele maldito gerúndio, desculpa a expressão: estamos analisando o seu pedido. Aí a seguradora fala: estamos analisando. Aí dá 1 ano, que é o prazo prescricional, a seguradora vai e te responde dizendo: infelizmente, senhor, não poderemos te pagar porque o teu pedido já passou 1 ano do acidente e prescreveu. Não é razoável exigir que o consumidor entre com uma ação judicial e cobre a dívida nesse período em que a seguradora está analisando o direito dele ou não. E o STJ foi e criou uma hipótese de suspensão da prescrição fora do artigo 1197 seguinte. Ele usou o argumento da boa-fé objetiva, mas, na verdade, dentro da civilística, ele usou o velho princípio conhecido como o contra non valentem agere, non currite prescriptio, que basicamente significa: contra quem não pode agir, contra quem não tem valência, não tem força para agir, não pode agir, não corre a prescrição. Não dá para correr a prescrição contra quem não pode agir. Viu, Elias? Foi bom você ter dito isso. Me permita, meu irmão. Já que, na verdade, é um dueto aqui, ao lado dessas hipóteses específicas de impedimento e de suspensão de prazo de prescrição, que ele bem pontuou aí, o projeto de lei, esse PL que institui o regime jurídico emergencial, que está na presidência da República e que o presidente tem, salvo o melhor juízo, até o dia 10 de junho, agora, para sancionar ou vetar, eu creio que vai sancionar, esse PL traz um artigo que diz: os prazos prescricionais, atenção agora, nova lei que deve sair nos próximos dias, consideram-se impedidos ou suspensos, conforme o caso, a partir da entrada em vigor da lei até o dia 30 de outubro de 2020. Ou seja, uma vez que, por conta da pandemia, como Carlos Elias colocou muito bem, o credor não tem como sair de casa, coletar documentos, não tem muitas vezes como ir até o advogado. O legislador estabeleceu uma janela de suspensão de prazo de prescrição e de decadência, desde a data em vigor da lei até o dia 30 de outubro de 2020. Ou seja, é uma janela de suspensão. Quero ver se estão entendendo a nossa explicação. A quem ela beneficia? Ao credor ou ao devedor? Ao credor. Porque o devedor, ele sempre quer que o prazo de prescrição corra logo. Nunca esqueçam isso. Vocês vão lembrar, eu sempre dou uma imagem verídica, viu, Rony? Eu tenho um tio meu, muito querido, tio de consideração, é uma pessoa diferentaça, super diferente esse tio meu. Ele é uma figura fantástica. Ele
há muitos anos, que eu vou contar rapidamente, ele disse assim, eu era aluno na faculdade de Direito, eu já contei isso numa live, inclusive, recentemente. Ele falou assim, Pableta, ele me chamava de Pableta. Pableta, eu estudante, viu, Rony? Eu estudante. Estou devendo um valor a um banco. Estou sem dinheiro para pagar, mas o banco esqueceu de mim. Eu falei, como assim, meu tio? Não me cobraram. O prazo de prescrição era de 5 anos. O tempo foi passando e meu tio sempre dizia, Pableta, o banco esqueceu de mim. Eu falei, meu tio, o banco não esquece. Esse tio meu é uma figura engraçada. Só para vocês terem uma ideia, ele acha que as pernas dele são finas. Olha que ideia. Aí ele sai, ele vai para a rua com 2 calças jeans. Veja só. No 5º ano, o prazo de prescrição correndo, meu tio comemorando. Meu tio era devedor. No último ano, o banco notificou judicialmente ele. A notificação judicial interrompe prazo de prescrição que recomeça do zero. Por que eu estou dando essa ideia? A norma que virá no regime jurídico emergencial, atenção você que é advogado, a norma suspende prazo de prescrição da data em vigor, em vigência da lei, até 30 de outubro de 2020. A quem esta lei vai beneficiar? Ao credor. Porque ele não pode sair de casa. Então, o prazo vai estar suspenso. E uma pergunta, Rony, veja se não é interessante, doutor Rony, essa. Para quem é o advogado, doutor Carlos Elias, está agora sofrendo, porque a lei não saiu. Aí imagine você, advogado, um cliente procurou você e você verificou que o prazo prescricional desse seu cliente, que é um credor, porque é o seguinte, geralmente, a gente imagina, e é verdade, que o devedor é o hipossuficiente, e geralmente é, eu concordo. Mas muitas vezes o credor não é o banco só, não. Eu, na condição de magistrado, vejo muitas vezes pessoas que têm um crédito, às vezes uma pessoa jurídica, você que advoga para a empresa. Às vezes aquele crédito é o crédito que vai salvar a saúde financeira de sua empresa, que tomou um calote. Então, essa suspensão de prazo prescricional para cobrança do crédito, ela é justa na pandemia, eu acho. Aí vem a pergunta, doutor Rony, para você que é advogado. Ô, doutor Pablo, eu vou lhe fazer uma pergunta objetiva, neurose de clareza. A lei não saiu ainda. O que eu posso fazer hoje? Porque a lei não saiu ainda. Chegou um cliente no meu escritório, um credor, o prazo de prescrição está acabando. Eu posso defender, neste momento, a suspensão do prazo de prescrição? Doutor Carlos Elias, nós escrevemos sobre isso, que fique registrado aqui para a ESA, um texto nosso que será publicado. Responda essa pergunta, por favor, meu amigo. Pois é. A grande pergunta, e isso, Pablo, que você provoca, é algo que os advogados todos têm que ter. São os advogados que criam teses jurídicas. São os advogados Exato. que oxigenam a jurisprudência com criatividade. Quem cria a jurisprudência é o advogado. Eu vou até abrir parênteses aqui para homenagear a advocacia. O grande Agostinho Alvim, veja, ele escreveu certa feita que a tese da reparação pelo dano moral no Brasil, ela começou a ser ventilada nos tribunais superiores pelos ministros, desembargadores, enfim, pelos ministros que ingressaram na magistratura mais tarde, ou seja, que amadureceram na advocacia. Quem cria a jurisprudência é o advogado. Então, eu lhe pergunto, Carlos Elias de Oliveira, sendo bem objetivo, em atenção ao nosso imenso público que está aqui agora no Instagram da ESA. A pergunta é, a lei não saiu ainda. O advogado pode hoje defender a tese de que um prazo de prescrição para cobrança, por exemplo, de um crédito está suspenso, sim ou não? Perfeito. Exatamente com base no que nós já mencionamos, do princípio do contra non valentem agere, non currite prescriptio. Alguns escrevem contra non valentem agere, nulla currite prescriptio, tanto faz. Com base nesse princípio que está subjacente ao Código Civil, é possível defender a hipótese de suspensão da prescrição, de paralisação do prazo prescricional, em hipótese em que não é razoável que o credor cobre a dívida. E eu te pergunto a todos que nos ouvem, será que é razoável, desde o momento que começou a morrer a granel pessoas no mundo inteiro, é razoável exigir que o brasileiro saísse às ruas para coletar documentos, para poder propor uma ação judicial? Me parece que não. Então, com base no princípio do contra non valente agere,
e isso a gente coloca no nosso artigo, Pablo, a partir de 3 de fevereiro foi a data da portaria do Ministério da Saúde, que declarou no Brasil estado de emergência pública de importância nacional. Vamos salientar isso aí, viu, Carlos? Pera, Elias. É Sim. importante os advogados ouvirem isso. Porque quando o advogado ele faz a petição, é muito importante, falando como magistrado, claro, academicamente aqui, você deixar claro o seu raciocínio para o juiz. Se você vai defender a tese que academicamente eu e Carlos Elias defendemos, de que é possível agora, mesmo sem a lei, defender a tese da suspensão do prazo de prescrição, a pergunta objetiva é, doutor Pablo, qual seria o termo inicial dessa suspensão, já que a lei não saiu? Carlos Elias acabou de responder. 3 de fevereiro de 2020. Por quê? Porque a data da portaria 188 do Ministério da Saúde, que declarou a emergência nacional de saúde pública. Então, os prazos de prescrição estariam suspensos desde 3 de fevereiro de 2020. Anote, portaria 188 do Ministério da Saúde. Pablo, deixa eu fazer aqui só uma pergunta para dar uma provocada e algo de grande interesse prático. A lei, né, a futura lei, traz os marcos temporais do início e do término da interrupção, ou da suspensão dos prazos prescricionais. Vocês estão dizendo, não, isso não é 100% válido, ou seja, nós podemos aí transcender essas hipóteses. Mas quais são os pressupostos para isso? Para se extrapolar esses prazos. Por quê? Em Curitiba, um amigo meu está indo para o escritório. Brasília está reabrindo o shopping. Então, nós não temos, nem para o marco inicial, nem para o final, uma homogeneidade das repercussões da pandemia em todo o Brasil. Então, acho importante esclarecer isso. E um outro detalhe, os processos eletrônicos estão fluindo em todo o Brasil e os protestos interruptivos de prescrição, eles são possíveis. Sim, então, essa pergunta, veja, é pertinente que você está colocando aí. Veja só, a tese que você levanta para o juiz tem de vir acompanhada da indicação da dificuldade. Tem de vir acompanhada da indicação concreta da dificuldade, tá? Porque você pode ter uma dificuldade circunstancial. Eu estou dizendo isso, Rony, em respeito aos advogados que militam nesse país. Eles enfrentam dificuldade. Então, ele pode levantar tese, mas deve apontar dificuldade concreta e circunstancial. Agora, sua pergunta é altamente pertinente. A lei, eu vou dar a palavra a Carlos, que eu sei que ele deve estar agoniado de debater isso essa semana. A pergunta de Rony, a gente debateu essa semana e escrevemos sobre ela, sobre essa pergunta sua. Tá? Esse artigo, Rony, se você quiser, a gente inclusive encaminha para a ESA Nacional. Nosso artigo tem 40 páginas sobre essa lei. A gente analisa artigo por artigo. Mas veja só, a lei estabeleceu uma janela 30 de outubro. 30 de outubro. Porque talvez, Elias, lá atrás, todo mundo imaginava que em 30 de outubro estava tudo normal. Deus permita que esteja. Mas o problema é, vamos imaginar que, ultrapassado o 30 de outubro, em muitos locais continua em lockdown. Continuam em decretos de restrição de locomoção. E aí, você vai ter uma situação de problematização, que a lei não traz solução. Ela traz uma janela de suspensão de prazo. Repito, para quem chegou agora, essa live é imperdível. Esse tema é muito concreto para quem advoga. O projeto de lei traz uma janela de suspensão até 30 de outubro. Mas, muito bem. Mas, professor, e se o problema persistir após 30 de outubro? Elias, eu te dou a palavra. Pois é. Se persistir após 30 de outubro, a suspensão legal, textualmente prevista, terminou em outubro. E aí vem a pergunta, poderia depois desse período eu continuar defendendo, com base no princípio do contra não valente agere, que o prazo prescricional ficaria suspenso, pelo menos para o meu caso concreto, provando, por exemplo, que eu sou um idoso, estou no grupo de risco, ainda que o Estado, a cidade tenha voltado a funcionar, será que é razoável exigir que o idoso saia às ruas para procurar documento e ameaçar a própria vida? Será que é razoável isso? Me parece que mesmo depois desse prazo de 30 de outubro, é possível, com base no princípio do contra não valente agere, manter a suspensão da prescrição. Agora, cuidado, pode ser
que realmente... De forma fundamentada. No caso concreto. Não é simplesmente colocar um parágrafo. Não. Você tem de fundamentar a dificuldade concreta. Mas o que ele está dizendo é o seguinte, viu, Rony? Prescrição não é só tempo. Prescrição é tempo mais inércia do credor. Se o credor não foi inerte, ele não foi inerte, é porque ele não pode sair de casa, porque é um idoso e porque precisava de tal documento mesmo para tomar uma medida. Se ficar provado isso, a tese é perfeitamente defensável. Claro. E o protesto? Veja, você fala o protesto, meu amigo, isso não é... Veja só, eu não sei se é pelo fato... Eu advogo, eu lido, veja só, a situação de protesto para pessoas, Rony, eu atuo num juizado em que é o juiz postulante, envolvendo pessoas muito humildes. O raciocínio do protesto é perfeito. E o protesto e notificação judicial, perfeito, ok. Para quem tem uma estrutura mínima de condição. Mas muita gente não tem. E eu estou dizendo isso em respeito, inclusive, a muitos advogados, porque eu vejo a luta deles. Então, veja, o raciocínio do protesto é técnico. Mas o senhor poderia ter protestado a dívida, interrompido. Eu vou lhe responder em relação ao protesto. Além da questão circunstancial, eu vou lembrar você que, de acordo com o artigo 202, a interrupção só ocorre uma vez. Imagine que ela já tenha ocorrido. E, por algum motivo, não tem como ocorrer de novo. Então, veja, a ideia de notifica-se judicialmente ou faz-se o protesto, ela é perfeita. É um argumento, viu, Rony? Contrário, que a outra parte vai levantar no processo. Eu vou ter que decidir. Mas eu não posso fechar a janela de a tese ser defendida, porque cada um tem uma realidade. Eu costumo dizer isso à minha assessora. Eu falei, olha, a minha decisão, você pode até não concordar, mas você vai entender por que eu não estou deferindo ou porque eu estou deferindo a sua liminar. Eu falei, minha assessora, isso é respeito ao advogado. Isso, com base nos pressupostos legais não observados, indefiro a liminar. Eu não faço isso. Se eu fizer isso, embargue, porque eu não faço. Ainda que em um parágrafo, vou dizer por que eu não estou aceitando. É um respeito com as partes isso. Então, Rony, sua colocação é perfeita. Tecnicamente, um argumento contrário. Mas a realidade é muito mais complexa do que a frieza dos livros. Você não acha, Elias, isso, irmão? E tem uma outra coisa também, e a provocação do Rony é absolutamente... Excelente, Rony. Excelente a ponderação, excelente. Mas a questão é, se eu tivesse um filho, eu mandaria ele ir às ruas para poder buscar, ir lá no escritório pegar a cártula para poder protestar? Segunda coisa, não são todos os títulos protestáveis. O STJ também entende que só título executivo é protestável. Os cartórios de protesto, e eu tenho tranquilidade de dizer isso porque dou bastante aula também de registros públicos, os cartórios de protesto costumam adotar uma interpretação mais generosa para admitir mais títulos a protesto, mas não é todos os contratos que são protestáveis. Então, também fica um pouco complicado fazer isso, realizar propriamente o protesto. Então, me parece que é um argumento forte, que vai ser levado em conta, mas para a realidade esmagadora dos casos concretos, me parece que a tendência, viu, Elias? Vamos botar no papel, como em geral, vamos botar no papel. Em geral, assim, os aplicadores da norma no Brasil vão na letra da lei. Então, em geral, viu, Rony? Chegou 30 de outubro, a janela acabou, a partir daí não tem mais suspensão. Cabe a nós da doutrina, professores, a todos nós aqui na live, você que está escutando agora, levantar teses novas. Não, pera lá. Aqueles autores ali levantam uma possibilidade que pode servir para o seu caso, porque a vida é muito mais complexa do que, como eu disse, a literalidade dos livros. Exatamente. E dentro dessa lógica, a gente traz esses argumentos. E um outro que me parece que o tempo não para, né? Diria Cazuza. Já acabou, né? Foi tão bom que já passou tão rápido. Nem para a gente, mas pelo menos a gente lança a ideia de que, posteriormente, no nosso artigo, a gente até defende o seguinte: essa tese da suspensão da prescrição são para direitos cujos prazos prescricionais estão vencendo por esse período. Se, eventualmente, por exemplo, agora, em janeiro, nasceu um crédito para mim, eu tenho 10 anos de prazo prescricional para poder entrar com a ação para cobrar esse crédito. Esse período. Faz sentido, lá em 2030,
eu alegar que ficou suspenso o prazo prescricional agora, lá em 2000, há 10 anos atrás. Não faz sentido essa janela de suspensão prescricional beneficiar direitos que vão ser cobrados daqui, lá para as calendas gregas. São apenas para direitos que estão perto do seu falecimento agora, vamos dizer assim. Eu queria ouvir de vocês, mas só um esclarecimento, tá, Casano? Quando eu falei do protesto, eu falei do protesto judicial, não do protesto do título, aquele protesto cartorial, tá? Que era justamente com a finalidade específica de interromper a prescrição, que a princípio seria cabível em relação a qualquer pretensão. Rony, grosso modo, isso já exigiria gastar R$5.000 contratando um advogado só para poder ganhar mais 5 anos. E veja, não é errado, não. O advogado tem que ser remunerado, mas eu estou falando o seguinte, o cidadão lá que está confinado, etc., ele teria que procurar um advogado, já vai ser difícil ele procurar esse advogado, porque ele não vai ficar querendo ir em escritórios para não se ameaçar a própria vida. E, além disso, vai ter que gastar um dinheiro só para praticar um ato para ganhar mais 5 anos. Seja como for, é uma tese viável, absolutamente forte, bem ponderável e que tem que ser levado em conta no caso concreto. Mas eu trago essa outra ponderação, essa outra visão da catedral, né? Não sei se o Pablo Até também... porque, na prática, essa pessoa não vai ter condição de fazer o protesto e vai, sim, depois do fim do confinamento, procurar um advogado que vai exercer a sua função nobre, cobrando aquele crédito e dizendo, meu Deus, que injustiça considerar esse prazo já consumado, essa senhora não podia sair de casa. E aí, a linha de raciocínio que nós colocamos aqui é um horizonte para tentar salvar essa causa e, às vezes, até a vida econômica dessa pessoa. Pablo e Carlos Elisa, eu queria fazer uma pergunta que não está diretamente relacionada ao tema, mas é afim, que é em relação à decadência. Tá? Qual é o impacto do projeto em relação à contagem dos prazos decadenciais e se ele tem também alguma repercussão no âmbito do processo. Nós sabemos que ações rescisórias, que ações mandamentais, né, mandados de segurança, há um prazo decadencial e se eles também poderiam ser atingidos pela disposição do PL. Começando por você, professor Pablo, por favor. Querido amigo, o artigo 3º do projeto claramente diz, parágrafo 2º, que o artigo aplica-se à decadência, tá? E faz uma remissão ao 207. Então, o exemplo mais palatável, o prazo previsto no artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor para se exercer o direito potestativo de se reclamar em juízo em 30 ou 90 dias, aquele prazo ali é decadencial. Então, um belo exemplo, a pandemia, não dá para sair de casa. Você pode aplicar no campo do direito do consumidor, em tese, possível da decadência, perfeitamente possível. Quanto à interface com o processo, eu acho interessante, se me permite, que eu passar para Elias, amanhã na live de Fred e Câmara, você pergunte a eles, entendeu? Porque o diálogo aqui da lei é com a norma de direito material. Só que, como o prazo de decadência é instituto material, eu seria levado a crer que a tese é defensável. Mas seria muito importante que você ouvisse o processualista nisso. Carlos Elias, meu amigo. Não faço coro dessa emissão aos processualistas, mas eu antecipo que, no campo processual, minha impressão é que a gente teria um outro problema. Qual é o problema? Por exemplo, prazo decadencial para propor o mandado de segurança. Se você perdeu esse prazo, você não precisa propor mandado de segurança, você pode propor ação ordinária, você não perdeu o seu direito. Não teria motivo para você estender a suspensão do prazo prescricional e decadencial previsto por direito material para o processual. Eu acho que a tendência seria não aplicar realmente, sabe? Minha opinião. Algo a se pensar. Querendo ou não, o CNJ e o Judiciário foi bem presente, porque ele suspendeu os prazos quando tinha que suspender. Então, prazos meramente processuais, me parece que será um pouco difícil estender essa paralisação. Fique claro que o PL, que está perto de nascer, ele apenas muda o Código Civil, que prevê suspensão de prazo decadencial. Isso. E é afastado para normas processuais, porque o CPC tem norma específica. Né? Mas pode ser no retiro a possibilidade de, em algum caso, alguma situação
algum prazo processual poder ser suspenso, mas não descarta essa possibilidade, né? E aqui, uma última pergunta para ouvir os nossos dois convidados. Imagina o seguinte, o advogado se depara com uma situação onde, quando ele é procurado pelo cliente, já houve o transcurso do prazo prescricional. Ou seja, durante a pandemia, o prazo se exauriu e o cliente chegou e disse, doutor, tem isso aqui. Já transcorreu o prazo. Há algum remédio? A solução... sobretudo, se nós considerarmos, né, a questão do ato jurídico perfeito, né, a situação já consolidada, se poderia ter essa... A consumação do prazo foi antes de 3 de fevereiro de 2020 ou depois? Depois. Se foi depois, ele poderia, em tese, de acordo com o que nós levantamos e defendemos em nosso texto, defender ter havido aquela paralisação a partir do dia 3 de fevereiro. Ou seja, no momento em que o pause parar, a paralisação parar, ele teria o remanescente do prazo. Tá? Então, veja, a partir do dia 3, mas é uma posição acadêmica. Acho que Mazei também defende isso. Ele acena para isso, porque ele não tratou... O grande Mazei, isso aí. Então, grande Rony, a solução, talvez, fosse na linha do que nós expusemos aqui em relação à portaria 188. E eu pergunto a você, Rony, haveria como, uma vez publicado esse texto, porque esse texto começou de forma modesta, eu e Carlos Elias iríamos escrever sobre um aspecto do projeto e virou comentários à lei. Pensamos até em transformar no livro, mas não dá, não temos tempo. Enfim, eu pergunto, doutor Rony, você como diretor da ESA, se nós enviarmos para você, você tem como veicular esse artigo para os advogados? Será muito útil para cada um deles. Tenho, Pablo, se vocês tivessem falado comigo há 2 semanas, eu inclusive vou tentar ver se ainda há tempo. O Zé Roberto Castro Neves, eminente advogado carioca, ele está organizando pela OAB Editora, que é o órgão editorial do sistema OAB, uma obra, uma série de artigos sobre implicações jurídicas da Covid. E seguramente esse artigo de vocês seria muito bem-vindo, mas há um espaço pela OAB Editora e aí nós, por intermédio dos nossos canais de comunicação, divulgaríamos especificamente esse escrito de vocês. Então, eu fico esperando, Pablo, que você envie, será uma satisfação. Eu vou conversar com o Zé Roberto para ver como é que nós disponibilizamos. Eu confesso a você, Virone, que durante todo o tempo que eu escrevi esse texto com o professor Carlos Elias, várias vezes eu pensei, meu Deus, como isso vai ajudar os advogados, sabe? Como isso vai ajudar os advogados. Inclusive, convido a todos que quiserem me visitar na minha unidade. Minha porta está sempre aberta aos advogados. Ela só estará fechada em 2 situações. Ou por conta da pandemia, que a gente teve de fazer atendimento telefônico, ou quando eu vou ao toalete, porque meu banheiro está com a maçaneta quebrada. Aí eu tenho de trancar meu gabinete para ir no toalete. Tirando essas situações, minhas portas estão sempre abertas para a advocacia, doutor Rony. Eu queria só passar, e temos ainda 7 minutos, agradecer, né? Eu vou depois fazer um arremate. Eu queria passar a palavra por 3 ou 4 minutinhos para que vocês fizessem aí suas considerações finais, um arremate de todo o raciocínio que foi desenvolvido até agora. Por favor, professor Pablo, na sequência, ouvimos aí o Carlos Elias. Doutor Carlos Elias, eu te dou a palavra primeiro agora. Então, pronto. Obrigado. Primeiro, agradeço demais, efusivamente, essa cordialidade do convite do Rony e também a presença do nosso querido amigo Pablo Stoso. Também só queria deixar 2 recomendações. Além do texto que está já no forno, já está todo pronto, só esperando o dia de vir à luz, também recomendar a leitura da tese de doutorado de um grande amigo nosso, baiano também. A Bahia é um celeiro de juristas, de artistas, de gênios, Dorival Caymmi, etc., Orlando Gomes, e está lá também o Salomão Rezedá, cuja tese de doutorado que está disponível na internet, na Universidade Federal da Bahia. Ele trata do contra não valente em agere no corrige prescriptio. É um trabalho acadêmico espetacular. E, além disso, também a tese de doutorado do Atalá Correia, juiz aqui no DF, também civilista, grande amigo nosso, que também escreveu sobre isso, fez um trabalho bem detalhado.
E, além disso, tem um artigo que eu escrevi, está na coluna de Direito, na Migalhas Contratuais, no site disponível para vocês, que é sobre termo inicial da prescrição, e eu detalho a jurisprudência do STJ tratando esse tema espinhoso em vários casos concretos. Então, deixo essas 3 leituras como recomendação e deixo também meus abraços. E gostaria de falar mais, mas infelizmente o tempo não nos censura esse privilégio de poder conversar com todos. Um forte abraço para todos e até mais. Fica meu agradecimento imenso aqui. Eu lembrava, Rony, hoje eu postei no meu Instagram uma notícia, é que você não, só quem consegue ver os números é o administrador da página. Eu me lembrei como isso, essa notícia que eu postei lá, uma decisão do STJ, como isso é importante para o advogado ver. O ministro relator, Elias, foi o Ricardo Vilas-Boas Coelho, o grande ministro, eminente ministro, que manteve uma condenação de uma multa de 3 milhões de reais contra 2 bancos que estavam descumprindo ordem judicial reiteradamente. Aí você veja a luta que muitos advogados têm para fazer valer, né, o direito do cliente. O ministro disse, não vou reduzir a multa, 3 milhões de reais. Então, isso assim, claro que em muitos outros casos é caso de redução, sobretudo quando a parte deveria ter informado ao juiz que não houve cumprimento e demorou, né, o duty to mitigate the loss. Mas é uma decisão emblemática. Eu encerro com ela e dizendo, acompanhe o PL 1179, vamos passar ao Dr. Rony, nosso texto, ele vai ajudar muito vocês. E quando eu falo de prescrição, Carlos Elias de Oliveira, eu sempre lembro o começo do capítulo do meu volume de parte geral, em que a gente inicia com uma frase o capítulo de prescrição, o tempo não para. E uma vez, numa sala de aula, eu ia dar aula sobre prescrição e comecei com essa frase, o tempo não para, e perguntei, quem disse essa frase? Ou melhor, quem imortalizou a frase? Uma vozinha no fundo da sala falou banda Calypso. Eu disse, olha, gente, eu acho a banda super animada, boa de dançar, embora eu não dance, mas essa frase não foi da banda Calypso. Como o tempo não para, fica meu abraço a todos os advogados aqui da ESA, grande Dr. Rony. Obrigado, professor Pablo. Obrigado, professor Carlos Elias. É uma grande satisfação. Eu queria renovar aí, né, 2 celebridades aqui, dando um pouco do seu tempo, dividindo um pouco do seu conhecimento com a advocacia. Eu espero ter a oportunidade de recebê-los em breve para tratarmos de um novo assunto no âmbito do direito civil. Muito obrigado, professor Pablo. Obrigado, professor Carlos Elias. Muito obrigado a você em casa. Amanhã, às 8 horas, uma live sobre tutela da evidência com os professores Fred Didier Júnior e Alexandre Freitas Campos. Fiquem com Deus. Até a próxima edição do ESA ao Vivo. Muito obrigado. Boa noite.